Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do seu mini curso Algo de Ritmo no Setman. Sou o professor Josimar e hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre álgebra linear, tá bom? Vamos começar falando das matrizes. A gente viu elas, como usamos as matrizes para resolver sistema de equações na aula passada, né? Mas agora vamos ver elas como elementos de um espaço vetorial, tá bom? Então, se eles são elementos de um espaço vetorial, eu posso fazer claramente operações básicas entre elas, né? Eu posso somar matrizes, né? Eu posso multiplicar matrizes, né? Sempre e quando a ordem das matrizes o permita. Eu posso multiplicar um vetor por uma matriz, né? Eu posso multiplicar um número por uma matriz, né? Que é simplesmente multiplicar a cada elemento, certo? Eu posso calcular a inversa de uma matriz, né? Sempre quando a matriz foi invertível, né? Eu posso usar esse comando aqui para calcular a inversa da matriz. Posso usar esse comando quanto esse daqui, A-1. Também me retorna a inversa da matriz. Mas o que acontece se a matriz não possui inversa, né? Então, nesse caso, o set vai me retornar uma mensagem de erro, né? Que a matriz precisa ser no singular para poder calcular a inversa dela. Beleza? Mas, às vezes, quando a gente quer calcular a inversa, existe uma forma de fazer usando a matriz ampliada, certo? Eu pego a matriz, eu pego aqui a matriz identidade, da mesma ordem, e quero calcular a inversa da matriz. Então, começamos a fazer operações elementares, certo? Com a finalidade de fazer um escalonamento. Mas olha aqui, eu tento fazer meu escalonamento, né? Com o comando que a gente já conhece, e aqui obtemos uma linha nula, o que me diz que a matriz é não invertível, certo? Essa matriz não possui inversa. Então, o fato de fazer desse jeito, né, juntando a matriz com a matriz identidade, usando esse comando aqui, ele me dá muita mais informações que simplesmente dizer que a matriz não possui inversa. Aqui a gente pode ver o porquê disso, certo? Como já vimos também na aula passada, podemos usar esse comando aqui para calcular o determinante de uma matriz, certo? E se o determinante for diferente de zero, claramente ele vai me dizer que a matriz possui uma inversa. Essa inversa pode ser calculada, como já vimos, simplesmente usando o comando A-1 ou também usando essa fórmula aqui, né? Pego uma matriz A, calculo a sua matriz adjunta usando esse comando, que é a matriz de cofactores fazendo a transposta, né? Então pego essa matriz adjunta, faço o quociente pelo determinante e obtenho essa matriz, que se eu perguntar se é a mesma que a matriz inversa, o set de fato me fala que é verdadeiro, tá bom? Então é outro jeito de calcular a matriz inversa. Como a gente já falou, eu quero considerar as matrizes como elementos de um espaço vetorial. Então, eu preciso construir esse ambiente, né? Esse espaço vetorial que eu posso construir usando esse comando aqui. O espaço das matrizes, né? Com coeficientes nos números racionais, por exemplo, né? Aqui eu coloco aquele anel e aqui a ordem da matriz. Estou colocando a matriz de ordem 3, ou seja, de 3 por 3, certo? Se eu quiser uma matriz de ordem, o espaço das matrizes de 3 por 4, coloco esse comando aqui, né? E já que estou trabalhando com espaços vetoriais, posso falar de base, né, do espaço vetorial. Eu posso perguntar ao set quantos elementos tem a base, o comprimento deles. Me fala que tem 9 elementos, certo? Eu posso pedir para fazer uma listagem dos elementos com esse comando aqui, dos elementos da base, se eu precisar, né? Agora, como já vimos, como estamos vendo agora as matrizes, né, como elementos de um espaço vetorial, às vezes é muito bom calcular o núcleo dela, que a gente conhece normalmente como kernel, certo? O kernel são os vetores que faz AV igual a zero, certo? A gente normalmente costuma em álgebra linear a ver os vetores V tais que satisfazem essa equação pertencem ao kernel da matriz A, certo? Mas o set ele não usa esse sistema aqui, ele usa esse outro para calcular o kernel, tá? Então, mas se a gente precisar, quer calcular de fato o que a gente aprendeu normalmente em álgebra linear, né?
podemos usar os comandos left kernel para esse daqui, né, para encontrar os elementos desse kernel, e esse daqui, right kernel, para encontrar esse outro. Então, por exemplo, se eu pego uma matriz aqui aleatória de ordem 3 por 5, eu posso perguntar aqui o kernel e o left kernel. E podemos ver que eles coincidem, né? É um espaço vetorial de grau 3 e de dimensão 0, certo? E enquanto se eu perguntar qual que é right kernel, ele vai me dar que é um espaço vetorial de grau 5 de dimensão 2, certo? E aqui me dá os elementos da base. Então vemos a grande diferença, né, de trabalhar simplesmente com kernel que com right kernel, tá bom? Quando falamos das matrizes, podemos ver associadas a ela o espaço coluna e o espaço linha, certo? Podemos usar esse comando aqui para ver quem que seria o espaço coluna associado da matriz e aqui o espaço linha, certo? Aqui, por exemplo, eu costuro essa matriz, também uma matriz aleatória de ordem 3 por 5, e eu pergunto qual é o espaço vetorial gerado por as colunas, né? Sabemos que a dimensão desse espaço vetorial é simplesmente a maior quantidade de colunas não linearmente independentes, certo? Nesse caso tem dimensão 3, né? Grau 3, dimensão 3, enquanto o espaço gerado pelas linhas, né, tem grau 5 e dimensão 3. E também obtenho aqui os elementos da base. Agora vamos ver um fator bem importante que estudamos em álgebra linear, que são os valores próprios e os vetores próprios, ou também conhecido como autovalores e autovetores, certo? Eles são simplesmente as soluções desse sistema aqui. Os vetores V que satisfazem isto são chamados de autovetores, e esse lambda é o autovalor ou valor próprio, certo? Esse sistema aqui podemos representar desse jeito aqui, o qual, para que tenha solução única, precisamos essa coisa ser satisfeita, certo? E para que isso seja satisfeito, esse polinômio que vai aparecer aqui é chamado de polinômio característico, né? Estamos lembrando um pouco de álgebra linear. E as soluções, né, as raízes desse polinômio característico são de fato os autovalores, né, da matriz A, certo? E enquanto eu posso definir também um polinômio mínimo, né, da matriz como sendo um polinômio mônico de menor grau, que tal que anula a matriz. Então, como que eu encontro esse polinômio característico e esse polinômio mínimo? Usando os comandos, esse daqui para o polinômio característico e esse daqui para o polinômio mínimo, tá bom? Então, por exemplo, imaginemos que eu tenho essa matriz C, que criei de forma aleatória. Pronto, tenho uma matriz de ordem 5, tá? Então, dessa matriz C, eu quero encontrar, por exemplo, qual que é o polinômio característico. Eu posso perguntar, aqui o 6 me retorna já que é o polinômio característico, o polinômio mínimo, né? Eu pergunto, esse polinômio mínimo divide o polinômio característico e me fala que isso é verdadeiro. Se lembramos, esse é conhecido como o teorema de Cayley-Hamilton, certo? Então eu posso perguntar quais são as raízes, né, da f do polinômio característico e as raízes do polinômio mínimo. E vemos que são de fato as mesmas, só que no polinômio característico eu tenho 4 com multiplicidade de 2, enquanto do polinômio mínimo o 4 tem simplesmente multiplicidade 1, né? Então aí podemos calcular, vemos essas raízes aqui, né, por definição são os autovalores, né, da matriz A, que também podem ser calculadas usando diretamente esse comando aqui, enGvalores, né? E os espaços próprios associados a cada autovalor podem ser calculados usando esse comando aqui. Por exemplo, né, usando a mesma matriz C, eu pergunto quais são os autovalores e ele me dá a listagem dos autovalores, né, que podemos ver que são as soluções que a gente tinha do polinômio característico, certo? Então tem esse daqui, os autovalores, e eu posso perguntar quais são os subespaços próprios associados, certo? Por exemplo, com respeito ao autovalor 12, o subespaço próprio associado é um espaço vetorial de grau 5 de dimensão 1, certo? E ele me dá esse cara aqui como elemento da base.
Analogamente eu posso fazer, né? Eu posso fazer para calcular isso para cada valor próprio. E para acabar nossa aula de hoje, vamos falar um pouco de transformações lineares, né? Que é um tema bem clássico quando a gente estuda álgebra linear, né? A gente já estudamos matrizes e sabemos que as matrizes estão muito relacionadas com as transformações lineares, né? Tem uma correspondência biunívoca. Então, não vamos acrescentar muitas coisas a mais, simplesmente a relação que existe entre elas que me permite trabalhar o set, né? Por exemplo, uma pergunta clássica que pode cair em qualquer prova de álgebra linear, né? Eu tenho aqui uma base de R3, essa base aqui, tenho uma base B', uma base de R2, e pego essa transformação linear f, que vai de R3 a R2, dada por esse daqui, que eleva a cada x, y, z, em x mais y mais z. E eu peço para calcular a matriz associada a essa transformação linear com respeito a essas bases, né? E usar essa matriz para calcular a imagem desse vetor aqui, tá bom? Uma pergunta clássica de álgebra linear que podemos fazer usando o set. Olha só. Primeiro, eu vou definir essa função, né? É a função da minha transformação linear. Defino fxy e quero que me retorne x mais y mais z. Então, se eu perguntar qual é a imagem de 1, 0, 1, 1, 0, vai dar 2, 1, né? Que é o primeiro cara da base, certo? Esse cara já pertence à imagem, eu posso escrever ele como combinação linear dos elementos da base. E eu quero encontrar essas coordenadas aqui, esse A e B. Então, eu tenho que resolver esse sistema para calcular o valor de A e B, o que posso fazer usando o sistema de equações que a gente aprendeu na aula passada, ou posso simplesmente usar esse comando aqui, né? Também para calcular a solução desse sistema. Defino minhas variáveis e quero calcular esse sistema nas variáveis A e B. E aqui obtenho a solução. Ou seja, esse vetor 2, 1, né? Esse vetor 2, 1 possui essas coordenadas 2, 3 meios nessa base, certo? Então, esse 2, 3 meios é a primeira coluna da matriz associada à transformação linear, né? Lembrando um pouco da minha disciplina de álgebra linear. Analogamente, posso fazer o mesmo para a imagem dos outros elementos da base para obter a minha matriz da transformação linear. Uma vez que eu já obtive essa matriz aqui, né? Eu quero calcular a imagem desse cara aqui. Então, pego primeiro, quero encontrar as coordenadas desse vetor com respeito à minha base, que seria resolver esse sistema de equações, né? O que posso fazer de novo agora, resolver esse sistema em A, B, C. Só que, claramente, preciso primeiro definir minhas variáveis, que eu vou considerar A, B e C, certo? E nesse caso me retorna que a solução do sistema é A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0. Então já tenho as coordenadas desse vetor na minha base, certo? E agora multiplico o vetor A, essa matriz aqui, essa matriz que eu chamei de A, com esse vetor B, que é esse vetor aqui, que é o vetor das coordenadas. E eu tenho esse vetor 4, 3, 9 meios, certo? Ou seja, essas são as coordenadas da imagem desse vetor aí na minha base, que eu tenho na R2. Ou seja, ter esse cara aqui, a imagem desse cara, ele é igual a esse cara aqui, né? Esse 4 e 9 meios são as coordenadas a imagem desse vetor. Aqui, fazendo as contas, me retorna 4 quintos. Desculpa, 4 5, né? Claramente, tudo isso pode se conferir rapidamente. Você pega a transformação linear, aplica no 405 e comprova, mostra que de fato o vetor é 4 5, né? Mas a gente queria fazer todas as contas para mostrar, né, como usamos o set para trabalhar com transformações lineares. Já que estamos falando de transformações lineares, um fato importante das transformações lineares são o núcleo da transformação linear e a imagem dela, certo? O núcleo, a gente já trabalhou com o núcleo quando a gente falou de valores próprios, né? Então também podemos falar agora das núcleo da transformação linear, certo? Então, por exemplo, aqui, pego essa transformação linear, a mesma que eu tive, e eu peço para calcular o núcleo dessa transformação linear, com respeito
a base que eu já teve. Mas a gente calculou, por exemplo, a matriz de minha transformação linear. E sei que encontrar o núcleo da transformação linear vai ser o núcleo da matriz associada, certo? Eu tenho a matriz associada, então eu tenho que resolver esse sistema para encontrar os elementos do núcleo, certo? Então tenho que resolver esse sistema aí, né? Então me defino minha matriz A, essas variáveis aqui, e o sistema, esse cara é igual a zero, esse daqui igual a zero, certo? Então quero resolver esse sistema em x, y, z. O que me retorna, olha só, x igual a zero, z igual a zero, enquanto y igual é 1. Ou seja, ele é algum número real. Os elementos são números reais aí. O que claramente pode escrever que o kernel, nesse caso aí, ele é gerado por esse vetor aqui, né? 0, 1, 0. Tá bom? Então, o set também permite também trabalhar sobre as transformações lineares. Bom, pessoal, essa é a aula que a gente tem para hoje e a gente se encontra na próxima aula.